vazio, né? Ela teve que sair ali do trono, fizeram ali meio que um remendo ali, e ela sai do trono e ela passa a ser incapaz, ficou uma pessoa incapaz. Então, quando chegava a tarde, as damas de companhia saíam com ela e as pessoas diziam: lá vai Maria com as outras. Viu? Veio daí esse jargão aí, veio dela. Então, uma mulher, qual a diferença da depressão e da tristeza? Muito boa essa pergunta. Isso. Olha, a depressão, ela é mais profunda e ela não passa. E quando é algo clínico, ela vem aparentemente sem você, por exemplo, você não tem uma causa aparente. Por quê? Porque você está com esse vazio, não sei. Você entendeu? E ela perdura. A tristeza você sente por algo lhe causa aquela tristeza. Você entristece. A sua emoção responde a algo de forma triste, você responde aquilo com a tristeza e logo ela passa. A depressão, ela permanece. Há um professor que ele até foi seu professor também, Edvaldo. Ele, não sei se você lembra, ele disse que a tristeza, quando nós não tratamos, ela se torna o quê? Amargura. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós não podemos deixar criar raiz de amargura. E uma vez criando a amargura na alma, ela vai desencadear a depressão e outras doenças. Que tipo de depressão é essa? Circunstancial. Por uma circunstância, você deixou que aquilo adentrasse o seu coração e aquilo se tornou algo que você precisa tratar clinicamente. E mais para frente também precisamos tratar espiritualmente, viu? Então, tá aí, você ficou boa a resposta, Edivaldo? Então, olha, Deus nos dotou com alegria, tristeza, raiva, porque a raiva, por exemplo, Deus, ele fica bravo quando ele vê a injustiça. Nós também, né? Ou, por exemplo, hoje, o caso que aconteceu hoje, que não sei se foi hoje, mas o caso dessa mulher que deixou o menino só no elevador. Não foi isso? O que foi que provocou em você? Você não ficou indignada? Aquela indignação, por que ela fez isso? Você entendeu? Então, as emoções por si, elas não são ruins. Elas são respostas para que nós possamos nos habituar nos ambientes, saber nos defender e cuidar dos outros. Olha como o Senhor é bom. O que acontece de ruim é quando essa emoção, ela sai do controle. E aí é a depressão. Viu? A confiança. Então, os tratamentos que tem são os tratamentos psicológicos, né? É o acompanhamento ali, eles fazem aqui. E é muito produtivo. A psicóloga lhe acompanha, junto com a assistente social, nossa irmã Glaucia aí, junto com a assistente social, a psicopedagoga. Então, eles fazem ali uma rede, lhe envolvem nessa rede e vão cuidar de você nessa depressão. Isso é muito bom, viu? E quem é que pode receitar? Só o psiquiatra. O psiquiatra, dependendo do caso, ele vai lhe receitar a medicação. Se ele lhe receitou a medicação, meu irmão e minha irmã, tome para a glória de Deus. Viu? Creia, diga: olha, Senhor, eu estou tomando aqui para a tua glória. É verdade, Aline, está travando. Eu estou tomando aqui para a tua glória. Venha fazer com que essa medicação me sare, me cure. E o Senhor vai trabalhar. Não tenha medo de tomar a medicação quando você precisa, porque senão você vai desencadear algo mais difícil e não vai ser bom para a sua vida. Solonete entrou aqui para dar tchau, vocês acreditam? Dá tchau, Solonete. Aqui a mão dele aqui, ó. Então, Deus, olha aqui, seja bem-vinda. Vamos lá. Uma vez que
nós conceituamos o que é a depressão, Irmã Rosa, seja bem-vinda, minha amiga. Uma vez que nós já conceituamos o que é a depressão, agora nós vamos partir para o espiritual. Vamos lá? Nós temos alguns exemplos. Jó, Asaf, quem mais? Quem lembra aí de um exemplo de depressão? Tem também o Jeremias chorão, né? Jeremias já vivia chorando por vida. Quem mais? E esse povo, será que eles não eram homens de Deus? Será que esse povo aí não era homem de Deus que tinha depressão? Me digam aí. Quem mais? Emã, né? Lá no Salmo 88, viu? E o nosso Cristo, porque a Bíblia diz que ele foi um homem de dores e soube o que é padecer. Então, se porventura você está enfrentando, ou conhece alguém que está enfrentando, Cristo sabe o que você sente. Ele é o seu melhor amigo. Elias, nós vamos fechar nele já já, viu? Então, olha, o que é que todos esses homens tinham em comum? Vamos aí ver quem acerta. O que é que todos esses homens tinham em comum? Jó, Asaf, Emã, Elias, Jesus. O que é que fecha aí neles? Todos eles estavam no lugar certo, diante de Deus. Olha que coisa linda. Todos estavam na presença de Deus, com suas dores, com seus sofrimentos. No vídeo rápido, a forma de você se comunicar e de você entender a pessoa que está em depressão. Quem foi que viu o que foi que eu disse no vídeo? Vamos lá agora para as causas. Quais são as causas da depressão? Elas podem ter causas naturais, já foi? Que a gente já viu. Espirituais e circunstanciais. Naturais, que pode ser, a pessoa já tem ali a questão do gene, né? A genética, tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, um irmão. Tudo isso você precisa ter cuidado. Se tem já na família, para que você não venha em um momento circunstancial desencadear essa depressão. E também tem a causa espiritual. Agora vamos tratar da depressão pecaminosa. Quem pode me dar um exemplo de depressão pecaminosa? A Aline que está perdendo, oh meu Deus. Quem pode me dar um exemplo bíblico de depressão pecaminosa? Deixa eu fechar aqui, que esse menino abriu aqui. E o som não fica tão bom. Lembrem aí, um exemplo bíblico de depressão pecaminosa. Vou ajudar vocês. Quem lembra da história do filho de Davi, Aminon? Oh, Kívia. Que pena, não é? Quem lembra da história de Aminon? Como foi que Aminon se sentiu quando ele não conseguiu o que ele queria? Quando ele não conseguiu o que ele queria, como foi que ele se sentiu? Disse que parou até de comer, não foi? Ali desencadeou nele uma depressão pecaminosa. Ele queria algo e como ele não conseguiu, ele deixou que a tristeza entrasse no coração dele e a depressão. Viu? É Aminon. O outro exemplo que a Bíblia dá também de depressão pecaminosa é o exemplo de Acabe. O exemplo de Acabe. Caim, e isso também. Olha que exemplo, eu não lembrei desse exemplo, viu? Irmão Nascimento, não lembrei. Então, olha, Acabe quer o quê? Acabe quer a vinha de Nabote. E como ele não consegue,
ele também se retrai e começa a desencadear nele uma depressão até que ele consiga o que ele quer. Então, esse daí Deus tratou, viu, Kívia? Deus pegou ele, a gente sabe, né? Deus pegou ele e ensinou ele, viu? Caim e Abel, a depressão de Caim fez ele provocar a morte, né, do seu próprio irmão. Então, vamos ver aqui algumas chaves que abrem aí essa depressão pecaminosa. A frustração, né? Você não recebeu o que você pediu, o que você esperou, e aí você quer porque quer, você não consegue, e acaba desencadeando essa depressão. Amargura, falta de perdão. Aí entra Jonas. Sabe por que Jonas desencadeou essa depressão? E ele tinha razão. Então, agora atente a isso. Sabe por que Jonas tinha razão? Porque o exército assírio, eles eram perversos, mas tão perversos, que quando eles entravam em uma cidade, eles não se davam por satisfeitos, eles abriam, se eles encontrassem mulheres grávidas, eles abriam a barriga das mulheres para arrancar os bebês de dentro e atirar nas pedras. Veja que povo triste. Os velhos, os idosos, eles maltratavam, então era um povo muito cruel. E Jonas via tudo aquilo, e quando Deus manda ele ir, ele diz, eu já conheço Deus. Deus vai perdoar esse povo. E ele não consegue perdoar. Então, irmão, eu não sei o que você passou. E pode ter sido terrível tanto quanto o que Jonas passou. Mas uma coisa eu lhe digo, você precisa se libertar. Uma vez eu ouvi do meu tio, pastor Fábio Ferreira. Ele me disse, minha querida sobrinha, você precisa tirar... Ele falou assim, com essas palavras, você precisa tirar esse defunto das suas costas. Por que é um defunto? Porque o mal que a pessoa fez a você, já fez. E ela já foi, ela já está andando, a vida dela já está, e você está continuando com esse peso nas suas costas. Então é um defunto. Você precisa se livrar. Quem fica com um defunto amarrado a si mesmo, vai acontecer o quê? Isso acontecia na antiga Roma. Sabe o que eles faziam quando eles queriam judiar de alguém, maltratar? Eles não matavam. Eles pegavam uma pessoa, observe, eles pegavam uma pessoa morta, amarrava a pessoa viva, porque aquela pessoa ia apodrecendo e os bichos que saíam do corpo da pessoa podre iam entrar na pessoa que estava ferida e aquela pessoa ia morrer aos poucos. Então, não liberar perdão é morrer aos poucos, comido por bichos, por um defunto que você deseja permanecer com ele. Não vale a pena. Então, isso vai... Olha o caso da Dona Maria, tá vendo? Quem era que estava se matando? Era o marido dela que deixou ela com 5 filhos ou era ela? Era ela. Vocês estão entendendo? Então, outra coisa que nós devemos ter cuidado, nós não devemos tentar, principalmente agora nessa crise que nós estamos passando, nós não devemos nos preocupar com o futuro, porque o futuro, Deus ocultou de nós o futuro. Aline, seja bem-vinda. Oi, Isa. Juvenice, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre depressão. Então, olha, Deus ocultou de mim e de você o futuro. Não tente se preocupar com o futuro. E isso é bom. Já pensou se nós soubéssemos o que ia acontecer conosco amanhã ou depois? Como é que nós não ficaríamos? Então, se nós tentarmos ficar com isso na cabeça, principalmente agora nesse tempo de pandemia, viu?
Se nós ficarmos tentando controlar o futuro, ou saber do futuro, se preocupar com o futuro, nós desencadearemos para nós coisas ruins. E isso, Edivaldo, a falta de perdão só prejudica a sua saúde. Pode causar até câncer, viu? Ela corrói. Então, esqueça tudo que passou. Irmã Érica, você está falando isso porque você não sabe. Eu acredito na sua legitimidade, viu? Você tem legitimidade para estar sofrendo por acaso. Jonas também tinha legitimidade, mas quando sua legitimidade vai contra a legitimidade de Deus, você já perdeu totalmente, viu? Por que Jonas tinha legitimidade? Sabe por que ele tinha legitimidade? Porque ele pagou a passagem, pegou o dinheiro dele, pagou a passagem dele. E ele podia ir para onde ele queria, mas a legitimidade dele estava afrontando a legitimidade de Deus, o seu Criador. Então nós devemos obedecer às suas leis. Um exemplo de depressão que vocês podem procurar depois é do Charles Spurgeon. Olha o que aconteceu com esse homem de Deus. Um certo dia, ele pregando os seus sermões, que a igreja enchia, uma pessoa gritou fogo, que estava pegando fogo. E todo mundo se apavorou. Você sabe que naquele tempo era com candeeiro, né? Não tinha a iluminação que nós temos hoje. E a igreja incendiou e matou muitas pessoas. E Charles Spurgeon desencadeou uma forte depressão. Porém, mesmo naquela situação, ele não deixou de servir ao Senhor. Vale a pena depois você conferir essa história. Aí, olha o que ele vai dizer. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. O demônio não é em si o causador da depressão. Veja bem, não é o demônio o causador da depressão. Mas, como tentador, ele se aproveita daquela situação para fazer o quê? O que ele é mestre em fazer? Confundir, viu? Acusar, mentir e tentar destruir. Vocês estão percebendo que aí é onde entra a questão do suicídio? O inimigo, ele não é o causador, mas ele se aproveita. Quando é que ele chega perto das pessoas? No momento de fragilidade. Então, quando você e eu estivermos frágeis, ele chega como tentador, né? Não tem mais jeito para você, não tem mais saída. O que é que você quer ainda tentando? Ninguém lhe ama, ninguém lhe quer. Foi isso que aconteceu com Elias. Não foi assim? Quando Elias esteve naquela situação, o que foi que ele disse para Deus? Agora basta. Não há mais razão para viver. Que dê cabo à minha vida. Isso era verdade? Não. Elias estava totalmente equivocado, enganado. Então a depressão e os pensamentos suicidas nos confundem. Nós ficamos com a nossa mente turbada, nós não entendemos direito, é por isso que nós precisamos buscar ajuda, viu? Porque todos os pensamentos que vierem à sua mente estão deturpados, estão manchados, você não está conseguindo ver direito. Então você precisa pedir que alguém enxergue por você e lhe mostre essa realidade com amor e com carinho, viu? Então, olha, diagnosticar a depressão não é o final da causa, é só o primeiro passo. Primeiro você precisa entender o que você está vivendo para poder lutar contra, né? E agora algumas dicas para quem tem alguém depressivo por perto e até para a pessoa também. Lembre-se de observar o contexto dessa pessoa. Lembre de observar. O que eu achei interessante no curso que eu fiz foi sobre a questão da metáfora.
A pessoa que está deprimida, como é algo que é emocional, está na mente, na psique, nós precisamos colocar isso para fora. Então, como é que eu coloco isso para fora? Por meio de metáforas, que é o que nós vamos ver nos Salmos. Vamos ver aqui o Salmo 88. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Salmo 88, vamos ver? Tem o 77 também. Aqui. Olha só. Vamos ver, achar aqui. Olha o que o salmista, aqui é os filhos de Corá. Olha o que ele vai dizer, ó. Tu me lançaste na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Você está vendo aí, olha, está vendo como o coração dos filhos de Corá está sendo desnudado? O que é que ele está sentindo? Ele se sente em uma cova profunda, como se ele estivesse em um lugar escuro, em um vazio. Aí, quando nós observarmos a metáfora, nós vamos conseguir entender o que aquela pessoa não consegue falar em palavras, né? De forma literal. O que é que você tem? A pessoa vai dizer, eu não sei. Não, então me fale mais ou menos. Eu me sinto como se eu estivesse em um buraco, como se eu estivesse em um lugar escuro. Ela está desnudando o coração dela para você. Olha o 77. E como é que ela vai desnudar o coração dela para você? Se ela confiar em você, você precisa passar confiança para essa pessoa. Elias era um homem poderoso na oração. E isso não o impediu de passar pela depressão, não é, irmã Edvaldo? Aí agora eu quero dar o segundo exemplo, real também. Uma irmã, uma senhora de, se eu não me engano, 80 e poucos aninhos ela já estava. Já senhorinha mesmo, uma cidade pequena. E ela começou a ficar triste, não faltava culto. Ela era muito rígida com a questão das ofertas na igreja. A família dela e os irmãos diziam que ela fazia o seguinte, ela ficava somente com o valor que era necessário para ela comer e todo o restante ela doava para as instituições de caridade e para a igreja e para a obra missionária. Ela fazia isso religiosamente todos os anos, desde nova. Então era uma mulher muito centrada, muito temente a Deus. E quando ela chegou na idade, ela começou a se entristecer, não tinha mais força de ir para a igreja. E, infelizmente, o pastor dessa senhora não teve sabedoria. E disse para ela que ela estava, que ela não tinha fé. Vamos fazer uma campanha de oração para o Senhor restaurar a sua fé. Fizeram a campanha de oração, nada. Pronto. Então agora não é mais oração, é demônio. Temos que expulsar. Você fez, aí fizeram a campanha de oração, esse demônio não saiu. Observe o sofrimento dessa mulher. Pronto, então foi algum pecado, minha irmã, que você fez, você precisa confessar, porque senão você não vai ficar boa. Sabe o que foi que aconteceu com a irmã? A filha dela disse que veio pela manhã no quarto. Quando chegou lá, ela tinha se suicidado. Ela tomou vários remédios porque ela não aguentava. Diz que passava o dia e a noite tentando achar qual era o pecado e orando e perdeu a paz. Então, exemplos como esse não podem acontecer jamais. Aí vem a pergunta, irmã, e ela foi para o céu ou foi para o inferno porque se suicidou? Não nos compete saber. Por que não nos compete? Você vai ter certeza? Não. Quem é que tem essa certeza? Deus. Então deixa na mão de Deus e vamos nos preocupar com os vivos. Nunca alimente esse tipo de pergunta. E fulano que morreu foi para onde? Não sabemos. Quem sabe é Deus. Vamos nos preocupar com quem está vivo. Viu?
Então, agora vamos. Como é que eu posso fazer para ajudar a irmã Sunamita? Olhe, ame. Amor é intencional. Você não precisa sentir para amar. Você tem que amar. É uma ação do seu coração. Você decide amar. Amor não é sentimento, amor é ação. Mesmo que você não tenha sentimento, você precisa amar. E como é que ama? Demonstrando por meio de ações. Coloque-se ao alcance dessa pessoa, viu? Seja acessível. Hoje com o corre-corre, né, diário, você nunca tem tempo. Às vezes a pessoa está ali procurando, está muito angustiada, passando pensamentos suicidas pela cabeça